Olá, senhoras e senhores que acompanham o nosso canal. Estamos aqui para mais um episódio, né? Esse mês aí, esse ano, 2026, o podcast Conversar tá acarretado de episódios, hein? Só gente, ó, top. Só para dar um. Você que acompanha o nosso canal, para dar um toque aqui para vocês. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, mas também a gente tem aí Mara Luque para entrar no ar. Tem o Walter Feldman, né? Que o cara Luiz entrevistou, trouxe aqui. Temos o Leonardo Atushi, né? Leonardo Atushi, Sérgio Lazzarini. Sérgio Lazzarini, só gente de ponta. Aldo Rebelo, em breve também, candidato a presidente. E é isso. Hoje eu tô com um convidado especial aqui, mas antes, tudo bem, Luiz? Bem, Tudo você, bom? tudo Mais tranquilo. um, né? Vamos lá. O professor hoje novamente está doente, não pode vir. Mas ele jogou e nós estamos aqui, né? O Vamos time lá. tá incompleto, mas estamos aí. Bom, o convidado que eu tenho hoje, vou falar um pouquinho dele, tá? Da infância no agro ao sonho da paternidade no meio de barriga solitária. Conheça a trajetória dele. Nós vamos entrar nesse assunto também. Bom, ele é profissional do mercado financeiro, sócio e estrategista de investimentos da The Hill Capital, né? Nós recebemos ela aqui também na última gravação. Empresário mineiro, já passou por mais de 25 países, planeja abrir uma unidade da empresa em Nova York, olha que legal. E ao lado do marido está em processo de realizar o sonho de ter filhos por meio de uma barriga solidária. Bom, o release dele aqui é grande. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar o episódio inteiro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, viu? Seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença, tá? Caro Luiz, vou deixar a primeira pergunta contigo hoje. Gabriel, faz um panorama sobre o mercado financeiro no momento. Vamos falar um pouquinho sobre esse estresse de fundo de garantidor de crédito. Então, explica um pouco como o investidor deve se colocar nisso, ser ganancioso ou não, ser cauteloso ou não, etc. Acho que é um momento importante para o mercado, né? Toda vez que a gente tem alguma crise, alguma reviravolta, alguma notícia importante no mercado, a gente para observar, né, e explicar para o investidor o que está acontecendo. Acho que esse momento de Banco Master, mas também o Will Bank, agora a Fictor, né, alguns bancos aí pedindo liquidação extrajudicial, mostra para o investidor que está preparado, né, que ele já se programou, ele estava dentro do limite de FGC. Mas também, por outro lado, temos alguns investidores aí que, por olhar uma taxa muito elevada, a taxa bem atrativa, colocou mais do que deveria aí na mesma, os ovos, mais ovos na mesma cesta, e acabou se tendo um problema aí, né? Então isso é um ponto importante. As pessoas agora, as que não sabiam, vão aprender, as que já sabiam, com certeza já não teve esse problema. Entendi. Você acha que teria que mudar alguma coisa no FGC para quem gosta de aplicações como essa, que se revelam arriscadas, ter alguma penalidade? Ou você acha que deve ser como hoje? Total, até 250 mil, receber tudo. Eu acho que a gente pode olhar por vários ângulos, né? A gente tanto pode sugerir uma mudança no valor de cobertura para cada banco especificamente, mas eu acho que aprendendo um pouco com o caso de Master, eu acho que vai muito mais do Banco Central investigar melhor os bancos, entender ali o fluxo financeiro, o que o banco pode fazer de alavancagem dentro da empresa. Eu acho que o risco está mais desse lado do que na mão do investidor. Mas eu acho sim que de repente a gente possa mudar, ao invés de 250, um pouco menor, né, e mais dividido aí entre os bancos. Isso também pode ser alterado. Entendi. Eduardo. Gabriel, só para te explicar um pouquinho a estrutura aqui do podcast, né? Eu represento aqui a pergunta popular, porque eu não sou especialista em finanças. Conheço um pouquinho de tudo, mas não sou especialista. O Caro Luiz aqui e o professor que não está aqui hoje, que são os bambambãs aí. Perfeito. Então as minhas perguntas vão ser um pouquinho mais polêmicas até, né? Tá bom. Mas antes de tudo isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou a estar nesse ramo, da tua história mesmo pra gente. Legal. Bom, eu vim, né, de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, de uma família do agro, uma família Mas de... você veio de lá por quê? Por que que não ficou lá, cara? Que cidade maravilhosa lá, eu adoro Poços de Eu Caldas. adoro, vou para lá de vez em quando, Brincadeira, meus pais viu? Perdão. moram lá, tenho meus avós, família lá, mas eu sempre quis vir para São Paulo, cidade grande, acho que eu sempre me interessei também pelo mercado financeiro e aqui é onde a coisa acontece. Então eu vim para cá, eu tinha 18 anos, vim fazer faculdade e logo um ano depois eu comecei a trabalhar no Unibanco, né? Hoje já extinto, Sim. mas Minha esposa trabalhou lá anos.
Lá no Unibanco, legal. E Desculpa foi, te cortar, pode mandar lá. enfim, foi um banco que eu trabalhei que foi muito bom, onde eu comecei a aprender sobre o mercado financeiro, né? Logo que eu comecei, eu já tive uma paixão enorme pelo mundo dos investimentos. Daí em diante eu fui me especializando, fazendo certificações, estudei fora, fui crescendo na área, também teve a fusão com o Itaú, fiquei onde 9 anos também numa escola Itaú. Depois eu tive uma mudança aí para o private do Banco Safra, onde eu fiquei mais 5 anos. E nos últimos 4 anos eu saí e fui montar o escritório junto com os meus sócios dentro do BTG Pactual. Então, essa é a minha estrutura aí dentro do mercado financeiro. Então, são quase 20 anos trabalhando ali na ponta com o cliente investidor, né? E traduzindo o mercado financeiro, os ciclos econômicos, né? Crises que a gente tem para o investidor na ponta. Ah, legal. Ainda dentro dessa tua história, porque até por experiência própria, né? A minha esposa trabalhou anos na Unibanco AIG, na verdade, né? E aí, quando ela foi, você falou do Itaú, você continuou lá quando teve a fusão. Continuei. Então, ela saiu porque ela não aguentou quando foi a fusão do Itaú, né? Você teve dificuldades, assim, quando mudou pro Itaú? Olha que foi uma vivência muito interessante, né? Você está numa empresa que, na verdade, foi uma fusão. Muitos falam, foi uma compra, outros falam, não, foi fusão. Mas o choque cultural, ele existiu, mas isso serviu para melhorar as pessoas, né? E eu acho que o Itaú, como empresa, ele lidou muito bem, né? Ele trouxe as pessoas do Unibanco, aproveitou de fato o que era bom das pessoas, tinha muitas pessoas, muitos profissionais competentes. Existe um choque porque eram duas empresas muito grandes, mas no fim eles souberam mostrar para onde estávamos remando. Então, eu acho que a cultura ela se choca muito quando você não sabe para onde você quer ir, né? Ficam duas culturas diferentes sem saber o destino. Eu acho que o Itaú ele soube mostrar, olha, nos unimos para ficarmos mais fortes, para chegarmos até X percentual de mercado. Então isso facilitou a vida. Óbvio que teve ali suas dificuldades, mas eu gostei de viver isso dentro de uma empresa do tamanho que é o Itaú. Ah, legal. Boa. Luiz, com você. Você trabalha com o BTG, tá certo? E hoje a forma de remuneração de vocês, às vezes, induz, não obriga, mas induz a oferecer produtos onde a remuneração é melhor. Então, fala um pouquinho sobre. Alguns hoje estão trabalhando com FII fixo, e vamos dizer, fala um pouco sobre o COI, que é um produto largamente oferecido por aí. Bom, vamos lá. Assunto polêmico, mas interessante e dá para a gente aprofundar bastante. Trazendo um pouco paralelo, né? Eu trabalhei em dois grandes bancos, né? Em banco eu era CLT, então eu recebia um salário e também tinha minhas metas pessoais ali das áreas que eu trabalhava. Então a forma com que eu ganhava era o meu salário mensal e de acordo com eu bater minhas metas, eu também tinha uma remuneração variável, né? Que é o famoso bônus ou PLR em bancos. Porém, bancos também têm metas e a gente acaba tentando. Eu sempre tive esse viés de, olha, eu vou tentar bater minhas metas, mas de acordo com o perfil de cada cliente. Eu vou respeitar o perfil do cliente. E aí a gente sempre tem ali um perfil mais moderado, mais conservador, mais arrojado. Eu sempre consegui entregar minhas metas dentro do perfil do cliente. Então eu nunca fui uma pessoa que ficava empurrando o produto ou fazendo algo que não era bom para o cliente. Quando eu decidi abrir o escritório, aí eu utilizo a plataforma do BTG Pactual, mas através da plataforma eu posso aplicar no Itaú, no Safra, no Bradesco, em vários bancos. Eu uso a plataforma porque ela me traz essa sofisticação e abertura no mercado, tanto no Brasil como no exterior. Mas hoje a minha forma de remuneração ela mudou. Então o banco, o BTG, ele divide parte do lucro comigo. E hoje eu tenho a possibilidade de oferecer para o meu cliente duas formas de remuneração. Ou essa remuneração tradicional, onde ele não é cobrado dele, mas sempre que, sei lá, taxa de administração de um fundo, um pedaço é repassado para mim. O spread de um câmbio, um pedaço é repassado para mim, não é cobrado do cliente. Então, o cliente tem essa possibilidade, ou eu dou a possibilidade para ele de uma coisa nova no mercado, que é chamado de FII fixo. Explicando um pouco para as pessoas, já é um modelo usado nos Estados Unidos há muitos anos. Hoje, a maior parte lá da remuneração dos assessores de investimentos é através do FII fixo, que nada mais é do que eu deixo de receber qualquer eventual remuneração do banco
e passo a receber uma remuneração já pré-acordada com o meu cliente, um FII anual. Então, 0,40, 1%, 0,70, né? Isso acordado varia de tamanho de carteira do cliente ou da família. Para mim, sinceramente, eu acho que pouco importa. O importante é o cliente saber e escolher e estar satisfeito com a remuneração. Eu parto de um princípio que eu faço para o meu cliente o que é bom para ele, ele sempre vai continuar sendo meu cliente. Se eu fizer algo que não seja bom para ele, ele vai descobrir, né? Hoje a gente tem a internet a nosso favor, tem muita informação disponível, então o cliente ele vai descobrir. É igual você ir num médico e o dermatologista falar para você, olha, você precisa mudar o seu rosto inteiro. Se você de fato precisa, você vai voltar, vai ficar grato, vai voltar e vai indicar esse médico para os seus amigos. Agora, se você descobrir depois que você não precisava de todos aqueles procedimentos que ele só fez para ganhar dinheiro, você não volta e você não recomenda ele para os amigos. Então, como eu estou há mais de 20 anos no mercado, tenho famílias que me acompanham durante esse período. E são essas famílias que me indicam o filho, os amigos, o sócio. Então eu tenho muito esse cuidado que é, de fato, recomendar o que é bom para cada cliente em cada momento. Você perguntou do COI, né? Eu, particularmente, acho um instrumento de investimento interessante, porém, precisa ser entendido, precisa ser explicado de forma correta para o cliente. Tem COI que eu não falo para o meu cliente, eu não nem informo para o cliente, olha, vamos fazer esse investimento porque eu não gosto. Eu não faço para o meu cliente o que eu não compro para mim, o que eu não acho que faça sentido. Então hoje você pode ir em vários bancos, você vai ter diversos COIs. O COI nada mais é do que um empacotamento de uma operação de derivativos, onde tem ali, pode ser de dólar, pode ser de bolsa, pode ser de juros, o ativo específico, e aí você faz ali algumas travas de alguma segurança. Eu vou dar um exemplo de um COI aí quentinho agora, que é a bola da vez, que é um COI de ouro, né? Que vários bancos e corretoras estão falando sobre o ouro. O ouro é um ativo metal precioso, um ativo que em momentos de crise ele se valoriza, né? É o que tem acontecido. Essas questões geopolíticas, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Venezuela, as pessoas acabam buscando o ouro como ali um ativo de segurança. E o ouro tem subido muito, porém o ouro é um ativo que também oscila demais. Ele tem uma volatilidade maior do que a bolsa, né? Então, o que faz o cliente aplicar no ouro e ter o risco de subir 30, cair 30, de ter uma oscilação muito grande? Para o cliente que está acostumado, que quer a volatilidade, muito bom. Agora, para o cliente que é mais conservador, que não quer correr esse risco, ele pode entrar através de um COI, onde tem o capital protegido, vai dar a rentabilidade da alta e também pode dar a rentabilidade da queda. Então, é uma forma do cliente que quer tomar um pouco mais de risco, porém não correr o risco de perder, entrar num ativo dessa forma. Então, para o cliente que está buscando um ativo e tem um COI interessante para ele, ok. Agora, existem COIs e COIs e aí vai de acordo com o perfil de cada cliente. Me explica uma coisa. O teu cliente, um cliente qualquer poderia perguntar o seguinte: o ouro não gera juros, é só a valorização. O que você explica para a pessoa? Não tem o ouro, não é um lucro, não é uma empresa que dá dividendos, né? Não é um fundo imobiliário que também gera dividendos. O ouro simplesmente ele vai valorizar de acordo com procura e demanda. Então, para o cliente que quer ali Uma segurança, uma tal. segurança, ele pode aplicar uma parte Entendi. dos investimentos em ouro. Antigamente, a gente teve aqui, principalmente aqui em São Paulo, você podia comprar de fato a barra de ouro, guardava no cofre dos bancos, né? Tinha o Citibank, Itaú, alguns bancos tinham um cofre aqui na Avenida Paulista, você podia guardar a barra de ouro ali. Agora o mercado ele se sofisticalizou e as pessoas compram através do ETF, que é um índice de ouro da Bolsa de Londres. E aí você compra como se fosse um pedacinho do ouro, mas não Entendi. fica na sua mão, fica Entendi. guardado. O ouro físico, antigamente, se você guardasse, depois, na hora de você vender, você precisava pagar uma vistoria para ver a qualidade, né? Era uma coisa assim meio trabalhosa, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil, mas ainda assim, se você vai vender o ouro físico, existe esse processo de alguém avaliar e dar o preço que ela paga naquele ouro. É, isso, é. Gabriel, eu sei que você falando em ouro ainda, sei que você falou sobre, né, os riscos tal do ouro aí.
Ontem a gente recebeu aqui para uma entrevista o Aldo Rebelo, né? Que ele é pré-candidato à presidência da República. Lançou sábado agora a pré-candidatura. E a gente entrou nessa conversa do ouro, né? E ele falou assim que ele já foi ministro da Defesa, ele já foi presidente da Câmara, já foi ministro também Tá. dos esportes, né? E ele critica muito hoje a ministra do Meio Ambiente, porque ele falou que ela trabalha contra o país, né? Ele falou, né? Eu sei que é política, não tem muito a ver com o assunto, mas ele falou sobre o ouro. Eu assim, cara, a gente tem um potencial no nosso país de ser uma das maiores. A gente tem a maior reserva de ouro do mundo. E aí ele fala com conhecimento de causa, porque ele teve conversando semana passada com mineradores, né? E ele, claro, tá fazendo o projeto de governo dele, então ele tá, além de tudo que ele já com a experiência antiga que ele tem com política, tudo, ele fala assim, cara, a gente tem um governo que trabalha totalmente contra isso, né? E aí, baseado nisso, muitos lá fora até hoje, como eu falei, minha experiência sobre finanças, coisa bem pequena, mas o que eu tenho acompanhado as notícias é que tem gente falando que o ouro é até muito mais forte que o dólar, né? Que tá... Você acha assim que pro futuro, vamos supor, vai, que a gente pegue um governo, vamos supor que ele ganhe, vai. E aí ele disse que um dos trabalhos dele é fazer essa reserva ser totalmente explorada, contra tudo e contra todos. Falei, mas você vai enfrentar até o STF, se precisar? Ele falou, vou. Inclusive ele enfrentou ultimamente o STF e deu uma polêmica toda aí. E aí, vamos supor que pegue um presidente desse, assim, né? Você acha que o ouro, assim, pro futuro é uma melhora, talvez um investimento muito mais seguro do que é agora? Olha, é difícil a gente cravar algo em relação ao ouro, porque a gente já teve aí os históricos de alta e de queda, grandes histórias. Se a gente pega os últimos 5 anos, teve momentos de oscilação, mas o ouro se valorizou muito nos últimos 5 anos. É difícil a gente cravar ali um número. Mas eu vou aproveitar esse tema e vou aumentar um pouquinho aqui as possibilidades de exploração no Brasil. A gente tem urânio, a gente tem minério, né? Ultimamente aí está tendo algumas conversas, tanto de China como Estados Unidos, de tentar explorar melhor as terras raras, né? E no Brasil nós temos muitas terras raras. Sim. Mas aí entra um viés político, um viés de poder, né? Se eu começo a explorar, se eu tenho uma concessão para explorar, por quantos anos eu posso explorar? E agora com essa questão da revolução da inteligência artificial também, várias empresas precisando de minério, precisando aí aumentar, né, a exploração de minério. Então, eu acho que nós temos, sim, no Brasil, além de todo o potencial do agro, também temos terras aqui a serem exploradas. Mas aí a gente entra num campo aí que pode vir ser político, pode ser de poder, que aí já é mais difícil, de fato precisa ser caminhado da forma correta para a gente não ter um problema de perder território depois de um tempo. Legal. Como que você atende ou explica algum cliente seu que quer Bitcoin? Bom, vamos lá. Eu tenho uma opinião muito particular sobre Bitcoin. Eu acho que a moeda digital é o futuro, né? Mas a gente tem hoje algumas travas e alguns riscos envolvidos no Bitcoin, mas eu vou falar moeda criptoativo de forma geral, né? A questão da rastreabilidade, a questão de poder ser usado para mercado negro, para corrupção, para poder ser utilizado de diversas formas. E ainda não ser um mercado tão bem regulamentado. Eu acho que o Brasil nós temos um histórico muito positivo de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, né? O Banco Central fez um trabalho muito bom nos últimos anos, e a gente acabou eliminando, né, dentro do sistema financeiro nacional, as operações de fato clandestinas que aconteciam no mercado. Então hoje é muito mais difícil isso acontecer. É, As criptoativos, eles ainda não são tão bem, como que eu posso dizer, não são tão bem fiscalizados, não tem ali uma regulamentação tão severa e criteriosa sobre eles. Então eu acredito que a moeda digital sim é o futuro, mas os criptoativos hoje, da forma que estão, existem um risco. E amanhã ou depois ser barrado de vez e não poder ter ali essa moeda como meio de troca, ou de fato, olha, está aprovado, podemos negociar e aí a moeda subir muito. O que eu falo para os meus clientes que querem diversificar pense num percentual que não vai afetar se você perder tudo. Então vamos pensar aqui, vou colocar 2% da minha carteira, pensa que esses 2%, o pior cenário aí é zero. Só que eu não tenho percentual de alta, eu posso ganhar 1.000%, 2.000%, 3.000%. Então eu gosto sim, se o cliente quer ter uma forma de diversificar, mas não aí uma concentração. Entendi. Você hoje teve
Hoje não, esses últimos meses, um rally positivo da Bolsa de Valores. E o que que você recomenda hoje aos teus clientes com dinheiro novo? Entrar em ativos de risco ou você acha que está na hora de um pouco de cautela? Se fosse dar uma resposta de bate-pronto, eu acho que ainda vale a pena. A gente ainda não surfou toda a onda de valorização, mas eu vou fazer aqui um parágrafo. A melhora que a gente teve na Bolsa no último ano, né, o Ibovespa subiu quase 34% em 2025, foi muito por investimento estrangeiro entrando no Brasil, por conta de questões geopolíticas, questões de dólar mais fraco. Os investidores começaram a trazer recursos de outros países para o Brasil. Isso acabou vindo para a Bolsa, né? Então não foi nenhum dever de casa que fizemos internamente. Se a gente olhar aí a nossa questão fiscal, a gente cada vez está pior, né? A gente está cada vez mais preocupado com as políticas fiscais. Do outro lado, nós estamos hoje na maior taxa de juros, né? Que é 15%, e a gente é a segunda maior taxa de juros real do mundo. Mas a gente agora está num ciclo de queda. Essa semana teve aí a carta do Copom, onde foi, né, falado que março, que é a próxima reunião do Copom, deve reduzir juros. O mercado está em dúvida se vai ser 0,25 ou meio, mas já está dado aí que a gente vai ter uma redução de juros. Então, nesse cenário, olhando agora para o Brasil, redução de juros é positivo para a Bolsa. Então, a gente tem aí, até hoje, o que valorizou a Bolsa foi capital estrangeiro. A partir daqui para frente, a gente pode ter aí uma valorização por investimento de dentro do país. E aí pode ser via pessoa física, mas também pode ser através de fundos institucionais, né? Os fundos institucionais são fundos de pensão, eles normalmente entram em bolsa de forma parcelas pequenas, mas quando o juros está caindo, eles não entram antecipado, eles esperam o movimento acontecer para poder entrar. Então a gente tem ainda um espaço aí para ganhar com bolsa, mas de certa forma perfil a perfil, né? Se você não é um perfil de grandes riscos, você pode começar pequeno através de índice ou comprar uma ação que você gosta e esperar o momento dela valorizar. Legal. Gabriel, a gente recebeu aqui a Cassiana, né? Sim. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela, porque eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, a gente vive num país que está com uma insegurança política, fiscal, jurídica, e vocês lidam com investimentos e investidores de fora. E eu queria saber da sua opinião, lidando com seus clientes, o que que eles falam, né? O que que eles acham sobre investir no Brasil com toda essa insegurança? Que hoje você tem uma lei, amanhã ela muda. Aí o Congresso entra, o STF bloqueia. Aí tem a crise política, aí tem, né? Mas nosso país tem um grande potencial. Como é que os investidores, quem está lá fora, quer investir aqui, como é que eles lidam com isso? Já teve momentos que eu acho que da insatisfação no investidor já foi maior no Brasil. A gente teve momentos que eu senti ali de vários clientes falando: eu vou tirar tudo do Brasil, vou mudar, vou para a Europa, vou para outro país. Hoje eles estão preocupados, principalmente com a questão fiscal, mas muitos acho que estão enxergando o copo meio cheio, estão enxergando momentos de oportunidade. Obviamente com cautela, mas para diversificar a carteira eles estão olhando com uma certa oportunidade. Claro que a gente tem todos esses desafios, né? Além do desafio do ciclo econômico, a gente também tem os desafios políticos. Esse ano teremos a eleição, sabemos como o brasileiro se comporta próximo à eleição, então é um ano de cautela. Mas temos oportunidades, né? Seja na economia real ou seja através dos investimentos. E você acha eu não sei, como eu te falei, eu não sei como é que está hoje o aquecimento desse mercado de quem está lá fora. Mas eu sei que houve momentos quando teve a criação do Plano Real, né, até no Lula 1, também no governo Lula 1, que o país esteve bombando lá fora, né? O investidor olhava para cá. Como é que a gente está, o patamar hoje, comparando a momentos passados, assim? A gente tem um grande potencial? Tem, mas já está muito bem aquecido ou não? Mas não, é fraco ainda comparado ao que o investidor estrangeiro fazia no futuro, antigamente no nosso país. É um pouco mais fraco que a gente deu um passo atrás. A gente perdeu o grau de investimento, né? O investment grade a gente perdeu já tem alguns anos. Então, quando a gente perde o investment grade, alguns investidores estrangeiros nem olham para o Brasil, né? Eles têm ali, principalmente os grandes fundos, têm ali na sua regra que só posso aplicar X percentual em
países com investment grade. Então, eu não vou entrar no Brasil enquanto ele não tiver. Inclusive fundos soberanos, né, que eles são proibidos, na verdade, eles têm um critério rígido, ultra rígido, Dentro né? do regulamento, eles não podem. Então, a gente já não posso nem entrar, não posso nem especular nem um pouquinho. Então, alguns fundos não deixam, outros deixam de certa forma, de forma pequena. E a gente tem o investidor pessoa física, que é um número menor, se a gente olhar para o que entra aqui para o Brasil. Então, digamos que hoje a gente está num momento de oportunidade, mas o grande não está olhando para o Brasil ainda. E na minha ignorância financeira aqui, isso se dá o quê? Até essa queda aí no grau de investimento. E justamente é tudo isso que a gente está falando, toda essa insegurança que o país tem, porque potencial a gente tem, né? Potencial a gente tem muito, assim, o nosso potencial ele é enorme, porque nós estamos num país que acho que tudo que você planta aqui praticamente você consegue colher. A gente tem água, a gente tem terra disponível, a gente precisa melhorar a mão de obra qualificada, que acho que isso é um desafio ainda para a gente nos próximos anos, e também a questão de logística, malha ferroviária, estradas, mas isso a gente tem melhorado. Mas o investidor de fora, quando ele olha como oportunidade no Brasil, ele ainda vê que ainda tem os seus riscos, né? Riscos políticos, riscos de alguma mudança de lei. A gente já teve lá atrás mudanças na questão das empresas de energia. Então, sabem que o Brasil tem alguns riscos de mudanças, principalmente por conta de política. Independente, não estou falando aqui do lado político, né? Porque o dinheiro ele não tem lado político, né? O dinheiro ele é direita, de esquerda, de centro, ele vai aonde dá lucro, né? E aí eu queria saber a sua opinião, no que o governo atrapalha, né? E não vou falar nem só dessa gestão, vamos falar das gestões de 8 anos para cá. O que o governo, as políticas do governo atrapalham para que a gente seja um país de potencial econômico para investimento externo, ainda nessa área do investimento externo, e o que o governo faz de bom também, né? Mas e o que poderia melhorar? Eu acho que o dever de casa principal, se eu tivesse que escolher uma coisa, ó, o governo precisa resolver isso, é a questão das contas públicas, né? É igual você na sua casa, você ganha um salário e está gastando mais do que você arrecada. Primeiro que não está sobrando dinheiro para você investir, e segundo que daqui a pouco você vai precisar pedir dinheiro emprestado para alguém. E esse problema ele já vem acontecendo há um bom tempo. Então hoje estamos gastando muito, a gente tem um comprometimento do PIB muito alto com dívidas e principalmente nos juros altos, igual nós estamos agora. Então, uma vez que fizermos esse dever de casa, de começar a reduzir gastos, e o mercado enxergar que lá na frente a gente está tendo uma curva de redução desses gastos públicos, a gente começa a ter melhoras aí do ponto de vista externo para o Brasil. A gente só vai conseguir conquistar novamente o grau de investimento quando essa conta aí chegar num nível, num patamar ideal que a gente não tenha tanto risco de endividamento mais. Então, acho que o ponto principal é isso. O que a gente tem de coisas boas, né? A gente tem aí a parte de educação, a gente tem a parte de infraestrutura, muitas empresas de fora investindo no Brasil, a gente tem a melhora da mão de obra, né? A gente tem aí melhoras de rodovias, melhoras de novas estações de trem para transportar coisas do agro, novos portos. Então, tudo isso tem valorizado o país. É claro que isso tudo vem através de investimento em fundos de infraestrutura ou debêntures de infraestrutura externo, mas isso tem ajudado o país a se programar para os próximos 5, 10 anos. Na minha opinião, por se tratar, não é só uma entrevista, é um podcast, por isso que a gente dá as opiniões aqui também. A gente tem dois problemas. Se a gente for no governo anterior, né? Vamos falando do governo específico. A gente tinha um governo que era mais compromissado com o ajuste fiscal, tinha um economista que era compromissado com isso, mas quando chegou no final da campanha, por causa da campanha, a máquina na mão, ele abriu, se dane, né? E a gente tem um governo atual, onde o empresário é inimigo, né? Eu digo isso como empresário, tá? E, né, é muito voltado para o social, isso é um lado bom, mas alguém paga a conta do social, né? E ontem, inclusive, de novo, voltando no Aldo Rebelo, ele falou, cara, a gente tem uma ministra do meio ambiente que ela é totalmente contra o crescimento do país. E aí, se você fala assim, né, eu até questionei ele sobre isso, não é o mesmo pensamento, inclusive, do atual presidente, porque a gente tá com o problema da exploração do petróleo na linha equatorial. O Lula quer explorar o petróleo na linha equatorial, e a Marina não quer. Quer dizer, então a gente não pode nem chegar a criticar e falar, ah, não, o Lula, ele não quer, ele tá lutando, ele tá contra o empresário nesse ponto, né, nessa exploração do petróleo. Não, ele quer explorar,
né? Ele não tem o viés ideológico de falar, não, eu vou bloquear isso porque tem que preservar lá a Amazônia. E a ministra do Meio Ambiente não quer. E isso está impedindo um pouquinho até dessa exploração. Então, a minha opinião é assim, eu acho que tem muita política envolvida. E, como eu falei, eles têm que pensar como o dinheiro. É claro que é uma utopia, né? Nunca vão fazer isso. Mas pensar no bem do país é mais difícil. E deixar a política de lado. Eu acho que pensar na parte do dinheiro mesmo, que vai trazer retorno. Ó, existe meios, o próprio Aldo Rebelo falou, existe meios da gente conseguir conciliar os dois? Explorar o petróleo na linha equatorial e preservar a floresta? Tem. O problema é esse, né? É os interesses políticos. Eu acho que, é a minha opinião, eu acho que é isso que atrapalha É o o maior desafio crescimento nosso. econômico, né? E o mercado, né? Que aí eu vou polemizar aqui, que o nosso atual presidente fala que é o inimigo, né? Que eu acho que ele nem sabe o que é o mercado, né? Quando ele fala mercado, ele não sabe nem o que ele está falando. O mercado não pode ser o inimigo, cara. Vocês estão no mercado, vocês sabem disso. O mercado não tem a ver com política, ele tem que ver com financeiro. E isso, antes de passar a próxima pergunta pro Luiz, a gente tem até um lado bom, você está falando em relação à taxa de juros, eu já contei essa história para a Cassiana aqui. Um dos apresentadores aqui, que é o professor Márcio Rego, que hoje não está aqui, né, que é o idealizador desse podcast e tal, ele é uma pessoa muito influente no meio econômico. O atual presidente do Banco Central foi aluno dele, ele foi professor do Galípolo. E quando o Galípolo assumiu, vou contar essa história de novo aqui que eu contei para a Cassiana. Aqui nos bastidores, logo quando ele assumiu, pô, meu aluno está assumindo como presidente, aí eu chamei, acabou uma gravação, chamei o professor, e aí? Vamos falar em off aqui. O Galípolo é petista, cara. Ele vai concordar com tudo que o Lula mandar? Sim, muito pelo contrário. O Galípolo nunca foi petista. E também não vamos falar a posição dele aqui e tal, mas o Galípolo vai comprar uma briga. E realmente é o que está acontecendo, né? E graças a Deus que o Banco Central é independente, né? Acho que isso é um ponto muito positivo, né? Falando aí da nossa estrutura, que o Banco Central sendo independente, isso é muito positivo, porque de fato ele faz um bom trabalho. Acho que os últimos 3 aí, presidente do Banco Central, fez um bom trabalho. O Galípolo, antes dele entrar, todo mundo já falava muito bem, que ele veio de uma escola muito boa, que ele é uma pessoa muito boa, mas ficou aí um zum no mercado. Será que ele vai ceder ou não às pressões, né, do presidente? Será que ele vai ser tão isento assim? Mas ele realmente é isento, não sei o partido dele, mas ele está fazendo de fato o que é bom para a área dele, né? Ele é o presidente do Banco Central, ele focou ali no que é bom para o trabalho dele, porque é a visão dele, a história dele que ele está criando. Então, eu estou achando isso muito bom e nos outros países também tem funcionado de forma muito boa. A minha opinião, o que eu posso dizer de experiência própria, a gente teve uma... Você estava na homenagem para o professor, né? Tava. Nós tivemos uma homenagem aqui ao José Márcio, que apresenta aqui o podcast. E o Galípolo, inclusive, estava na mesa, né? Contando os depoimentos e tal. E lá tinha gente de esquerda e de direita, cara. Tinha radicais de direita até. Tava o Zé Dirceu lá, o Zé Dirceu passou por lá. E o Galípolo conversava, eu sei, é um exemplo meio bobo, mas dá para você entender como é que ele circula, né? Tanto pessoas de direita como de esquerda conversavam com ele normalmente, e você via ali, claro, ele não entrou em muitos detalhes, tá, porque ele tinha acabado de assumir. E isso, eu acho isso uma coisa positiva, né? E eu acho, assim, que inclusive o banco, até queria saber sua opinião. A independência do Banco Central, você acha que foi, eu acho que foi uma coisa muito boa para o país, né? Foi, meu ponto de vista também é totalmente positivo para o país, porque de fato você sabe que tem ali uma instituição que está olhando de fato para a inflação, para o crescimento, independente da opinião política dela. Então isso é muito bom para o país. Legal. Queria te perguntar o seguinte: eu vi uma matéria aí que hoje, de 20 anos para cá, diminuiu o número de empresas listadas na B3. Isso não é um bom sinal. E o segundo é que faz 4 anos só teve um IPO que foi da Sabesp, que foi um sucesso, mas você acha que vai... O que você acha sobre isso tudo? Pode... Estava falando isso agora de manhã numa reunião com um cliente que eu visitei. Estávamos falando exatamente sobre isso. Faz muito tempo que nós não temos IPOs. E provavelmente vamos ter pouco ainda esse ano. Mas agora que está mudando um pouco de lado, taxa de juros começar a cair, pode ser que algumas empresas tenham de fato IPO. A gente teve dificuldade também nesse último ano de ofertas públicas de debênture, CRI, CRA, porque também taxa de juros muito alta para as empresas capitalizarem
e é um capital recurso numa taxa muito elevada. Então o mercado deu ali uma segurada também. Tivemos aí a possibilidade de colocar imposto de renda também nesses ativos isentos, então deu uma segurada aí no mercado. Eu acho que mudando um pouco o cenário agora de juros começando a reduzir, eu acho que mais meados, final de ano, a gente começa a ter aí uma outra empresa abrindo capital na bolsa. Isso também pode ser muito positivo para o Brasil. Entendi. O, o que você acha sobre essa teoria de alguns investidores de risco de buscar ações que pagam dividendos altos? Eles não olham a cotação, eles olham o dividendo. É, Você acha que isso, a longo prazo, isto é interessante? Vou citar aqui, acho que é um nome que todos conhecem, o Luiz Barsi, Claro. né, famoso e que eu admiro bastante. Ele tem ali a sua teoria, que ele está há anos dessa mesma teoria e está dando muito certo, né? Acho que a gente pode aplicar no mercado de ações com diversas estratégias. Eu já vi diversas estratégias diferentes. Tem cliente que só compra na baixa, só quando a bolsa cai ele vai lá e compra, quando a bolsa sobe ele vai lá e vende. Tem cliente que é buy and hold, eu vou comprar e vou ficar com a ação, eu nunca vou vender esse papel, eu só vou usar os dividendos. Tem cliente que só busca ações de setores específicos, né? As ações de dividendos, elas trazem uma previsibilidade do quanto você vai ganhar. Ou seja, você tem ali uma entrada de capital que você sabe já recorrentemente quanto vai entrar. Se você opta por essas empresas, normalmente são empresas maiores que já têm um histórico de geração de caixa, né? Se eu pego uma empresa que ainda está num momento ali de crescimento, de investir na própria empresa, ela vai pagar menos dividendos. Se eu pego uma empresa já mais, né, estabilizada, uma empresa que hoje ela não adianta ela pegar o lucro e reinvestir no negócio que ela não consegue crescer para gerar o mesmo valor. Então ela começa a pagar mais dividendos. Nós temos várias empresas muito boas no Brasil, a maior parte delas do setor de energia, setor elétrico, setor de saneamento. Normalmente são essas empresas queridinhas, Geradoras de caixa, né? geradoras de caixa, grandes bancos, o próprio Itaú, o próprio BTG, Bradesco, Banco do Brasil, né? Tem um BB Seguradora. Então tem ali uma linha de clientes que gostam, né, desse estilo de investimento. E é engraçado que já peguei casos de clientes que tinham empresas que valiam bilhões, mas o preço da ação era um valor muito baixo, porque ele herdou dos pais, ele comprou isso lá atrás. Se ele vendesse hoje, ia ser todo o valor ia ser através de imposto. Só que nós estamos esse ano, agora, mais específico agora, a partir do dia 1º de fevereiro, a gente está tendo uma mudança na legislação onde eu posso ser tributado, os meus dividendos podem ser tributados se eu tenho um ganho maior de R$ 50.000 por mês. Então, isso é uma última mudança relevante no mercado que está chacoalhando aí um pouco a cabeça dos investidores por conta desse fim da isenção. Então, antigamente, qualquer dividendos era isento de imposto de renda, independente do volume que você recebia. Hoje, se você recebe mais de 50 mil por mês, a soma desses valores é mais de R$ 50.000 por mês, você vai ser tributado em até 10%. Então, isso está mudando um pouco. Alguns investidores estão mudando aí, reequilibrando essa forma de investir para não ter que pagar tanto imposto. Acho legal você tocar nesse tema, né, Luiz? Lembra que a gente até falou, acho que foi com o Fábio, sobre esse tema dos 50 mil. Você falou, não, é por ano, não, era por mês mesmo. E aí eu queria saber o seguinte, como eu falei, a minha pergunta é a do povo, né? Se eu tiver errado, você me corrija, tá? Porque você que é da área. Eu achei um absurdo quando o governo classificou quem ganha 50 mil reais por mês como super rico. E aí eu queria entender, cara, porque eu não tô entendendo isso até agora. Porque, por exemplo, eu como um empresário pequeno, né? Se a minha empresa não faturar 50 mil reais por mês, ela não abre as portas, né? Aí tem todos os gastos, né? Funcionário, luz, tá? E aí como é que eu queria que você me explicasse melhor, porque eu até agora não entendi. Como é que pode ser considerado super rico quem ganha 50 mil reais por mês? É que ele divide. Uma coisa é o faturamento da empresa, que aí não tem limite, pode ser qualquer valor. A outra coisa é o quanto você distribui de dividendos para você, né? Tem algumas pessoas que têm um prolabore, como se fosse um salário, né? Você sendo empresário, você pode tanto optar por receber um prolabore, que aí entra como um salário, ou você distribui dividendos. O que mudou é que esse distribuir dividendos, você não distribuiria 100% do que a sua empresa
ganhou no mês. Você ia distribuir uma parte. Você distribui mais de 50 mil por mês agora para você, você vai ser tributado até 10%. Ah, mas 51 mil reais você vai ser tributado. No final do ano, você vai somar todas as suas rendas. Se passou de 600 mil, você vai ser tributado de 1 a 10%. Ou seja, a cada 50 mil sobe 1% até novamente 1 milhão e 200. Então, 600 você fica isento. Se você passar disso, você pode ser tributado de 1 a 10%. Tá? Isso é feito no final do ano, no seu imposto de renda, é feito ali um cálculo, vai entender, ficou abaixo dos 600, eu posso receber de volta aquilo que eu paguei num mês específico. Ficou acima de 600, você vai fazer um ajuste ali na sua declaração de imposto de renda. O que as pessoas ainda não sabem, porque é algo muito novo, é que tudo que você pagou de imposto de renda também nos outros investimentos no banco, vou dar um exemplo, você resgatou um CDB, pagou imposto de renda, você resgatou um fundo de investimento, pagou imposto de renda, isso vai abater dessa conta final no ano. Então, nem sempre assim você vai pagar os 10%. Ah, legal. Bom saber, né? O, você. Não é uma pergunta. Você optou pelo BTG, não é? Por que você optou pelo BTG e não, por exemplo, pela XP? Boa pergunta. Quando eu saí do Safra, que eu quis criar o escritório de investimento, o meu principal motivo para criar o meu próprio escritório é para eu ter um pouco mais de tranquilidade e trabalhar o meu cliente de acordo com o que eu acho ideal, né? Sem viés de produto, sem viés de... Sem pressão. Sem pressão, eu quero trabalhar ali do meu jeito. O meu foco hoje é qualidade. Então, se eu atendo meu cliente com qualidade, de acordo com o perfil dele, ele vai ser bem atendido, eu consigo ter meu cliente por muito tempo. Por que eu escolhi o BTG ao invés da XP? Acho que foram dois principais motivos. Primeiro que o BTG já era um banco de private e corporate de muitos anos, então ele já fazia isso, a diferença é que ele não fazia para o cliente do varejo, ele só fazia para grandes investidores e grandes empresas. O outro ponto principal é que um banco que investe em tecnologia, assim, de uma forma que eu admiro muito, né? O banco criou uma faculdade de tecnologia. Sócios do banco pagaram do próprio bolso e criaram o Intel, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma faculdade de tecnologia aqui em São Paulo, a nível dos Na Estados cidade Unidos, universitária, na né? cidade universitária, a nível dos Estados Unidos. E qual é o diferencial? Olha que interessante. Vou contar essa história porque ela vai fazer as pessoas entenderem por que da minha decisão. As pessoas, elas vêm do interior, as pessoas ganham bolsa para estudar em São Paulo, mas não é todo mundo que está lá no Nordeste, ganha uma bolsa de estudo em São Paulo e consegue bancar a própria moradia aqui em São Paulo. A gente sabe que é muito caro, o custo de vida em São Paulo é muito alto. O que o banco entendeu que eu quero investir em tecnologia, tecnologia é o futuro, porém é uma mão de obra muito escassa no Brasil e é uma mão de obra muito concorrida. O que estava acontecendo? O banco contratava ali os profissionais de tecnologia da informação, no meio do projeto, o profissional recebia uma oferta para trabalhar em outra empresa pagando um pouco mais. Então virou aquela briga pelas pessoas de tentar contratar e pagar mais aquele profissional. O banco identificou, falou, se eu criar uma faculdade, se eu der a bolsa para esses alunos e der a bolsa moradia para esses alunos, eu vou conseguir atrair talentos que eu não consigo aqui em São Paulo, talentos do Brasil inteiro, temos pessoas super famosas aí, super inteligentes no interior, e eu vou custear também a moradia, porque senão essa pessoa não vem. E por conta disso eu vou ter esse profissional por um período X trabalhando aqui para mim sem o risco desse profissional sair. Então, o BTG criou essa faculdade, que hoje está sendo um sucesso. Hoje, vários empresários estão aportando dinheiro para que todo mundo tenha aí uma qualidade melhor na educação aqui no Brasil. Então, a tecnologia, para mim, é um ponto muito positivo, que o meu cliente precisa ser bem atendido e ser auto-atendido de forma muito clara. Então, quando eu fui escolher, eu escolhi por isso. Hoje eu tenho aí mais motivos para falar que eu fiz uma boa escolha. Gabriel, aproveitando até esse tema do BTG aí, do investimento, né? Na educação, né? Eu até fiz essa pergunta para Cassiana, mas antes eu vou te emendar duas perguntas, tá? E aí uma é como é que fala? Uma é decorrência da outra. Então, assim, no cidadão brasileiro, assim, quais são os maiores erros no comportamento financeiro dele, tá? E aí, emendando a pergunta,
Você acha que você é a favor do investimento de educação financeira nas escolas? Eu fiz a mesma pergunta para Cassiana, mas esse do comportamento eu não fiz. Então você pode responder primeiro pelo comportamento e depois. Primeiro, sobre educação financeira nas escolas. Eu já participei de alguns projetos sociais, né? Eu, quando era mais jovem, eu fazia teatro. Então, eu era Doutores da Alegria, eu ia ao hospital, ia ao orfanato. E também fiz um projeto em escola de periferia de ensinar educação financeira para as crianças ali do ensino fundamental. E eu vejo que a gente não precisa ir muito longe. As pessoas hoje não sabem, saem da escola sem saber fazer o próprio imposto de renda, que é algo que deveria ser o básico. Olha, eu preciso entender ali sobre o crescimento do meu patrimônio, como é que eu faço o dinheiro crescer. Acho que muitas famílias poderiam incluir isso dentro de casa para as crianças e adolescentes ajudarem eles a fazer orçamento familiar, né? Eu vejo muitos casos de pais que entram em depressão, que têm problemas de saúde porque está endividado ou não consegue manter ali a qualidade de vida que ele gostaria da família, mas ele não reúne a família, não mostra para o filho ali os custos, o quanto gasta, o quanto ele pode, de repente, ajudá-lo. Olha, vamos viajar, então vamos economizar aqui. Onde que vamos economizar? Dá para se educar uma criança financeiramente de diversas formas, mas primeiro os pais precisam estar educados para poder passar esse conhecimento adiante. Então, esse é o ponto principal que eu acho que precisa sim melhorar a educação financeira no Brasil e não precisa demorar para começar, pode ser lá atrás. Acho que se você der uma mesada para o seu filho, que seja qualquer valor, ele vai aprender pelo menos a administrar essa mesada, saber quando faltou, saber que precisa guardar para ter no dia seguinte. Isso é muito positivo. Do outro lado, a gente vem de um comportamento do investidor muito diferente. Nós temos diferentes comportamentos por conta de cultura, por conta de crise. Vou dar um exemplo aqui. A maior parte dos clientes orientais no Brasil, eles têm um comportamento muito diferente do cliente ocidental. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Normalmente na família oriental, o homem ganha o dinheiro, ele dá na mão da esposa, a esposa cuida da casa, ela cuida das finanças da casa. Então ele não cuida do dinheiro, ele cuida de ganhar o dinheiro e a esposa cuida das finanças da casa. Com isso, ela que faz mercado, ela que compra as coisas para casa, então ela consegue ali ajudar ele a organizar essa parte financeira. O investidor oriental, o que veio para o Brasil, ele veio fugindo de guerra. Ele veio da escassez. Então, além dele ter um cuidado de ser um pouco mais conservador com dinheiro, ele também tem uma consistência em guardar dinheiro muito maior do que os outros clientes. Quando você vem de uma família onde sempre teve tudo muito disponível, você não passou por escassez, a forma da pessoa lidar com o dinheiro é diferente, né? Então, isso muda muito de família para família. E a forma das pessoas enxergarem o dinheiro também muda. Por exemplo, eu posso gostar de investir porque eu quero ter um futuro tranquilo, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, ou eu posso gostar de investir porque eu quero ter mais dinheiro, quero me sentir mais rico, né? Acho que tudo tem a ver com a forma com que as pessoas olham para o dinheiro e o quão importante o dinheiro é na vida das pessoas. Hoje se disseminou um pouquinho, através de empresas como a sua, ou para diminuir os riscos, diluir os riscos, fazer optar, muita gente está optando por investir fora do Brasil. Como que você enxerga isso e como que você opera isso se você, não sei se o BTG tem um banco no exterior, deve ter, mas como é que funciona a mecânica disso aí? Bom, o BTG tem sim a conta internacional. Através do aplicativo da conta nacional, você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos. E essa conta é uma conta mesmo. Você consegue receber dinheiro lá de fora, você consegue pagar contas, você consegue transferir dinheiro para outras pessoas lá fora. Olhando pelo viés de finanças comportamentais, o ideal é que você tenha pelo menos de 25 a 30% do seu patrimônio uma moeda forte, uma moeda aí que tenha um risco menor no longo prazo. Então, eu aconselho, sim, os meus clientes, a maior parte já tem uma parte da carteira lá fora, né? E essa parte é uma parte de diversificação de divisas, de moedas. E lá fora a gente tem um mercado muito mais sofisticado. O mercado nos Estados Unidos já existe há muito mais tempo e tem muito mais possibilidade de investimento. O desafio é eu fazer essa curadoria do que eu vou trazer para o meu cliente, não é tudo que eu vou aplicar. Eu não olho só taxa, né? Eu não olho para o meu cliente, vamos na melhor taxa. Não, eu olho
questão de risco de crédito, eu olho da questão de histórico das empresas, eu olho quem é o gestor, o que esse gestor faz, para poder indicar para o meu cliente. Então, o mesmo cuidado que eu tenho aqui no Brasil, eu tenho lá fora, só que lá eu tenho um mercado muito mais sofisticado do que aqui. Entendi. É interessante isso que você falou, que você não olha a taxa, mas vamos dizer, há esse, chamam, isso tem um nome em inglês, né? Chama risco moral, quer dizer, vamos dizer, até 250 mil aqui no Brasil, você pode buscar a melhor taxa. Você não precisa olhar outras coisas, né? Curioso isso mas não faz parte do negócio, né? Agora, o investimento no exterior, você acha que lá o mercado de risco é maior, quer dizer, o mercado acionário é bem maior, bem mais, tem uma liquidez muito maior, né? O que você recomenda quando a pessoa quer investir lá fora? Bom, vamos lá. A maior parte dos investidores, né, investidores assim de longo prazo que eu tenho, eles investem lá fora, mas buscam ativos brasileiros. Então, vou falar aqui de uma classe de ativos que são as debêntures aqui no Brasil, e lá fora são os bondes, né? Então, muitos investidores, por não conhecer melhor as empresas, quem são as boas empresas lá fora, eles acabam comprando bondes de empresas brasileiras. Então, bondes da Petrobras, da Vale, do Itaú, de bancos conhecidos, eles acabam comprando isso lá fora. Tem a parte boa que muitas vezes, dependendo de como está a relação cambial, você acaba conseguindo uma taxa melhor lá fora do que aqui mesmo no Brasil. Então, isso recorrentemente acontece. Mas também você tem um mercado lá muito maior, um mercado que tem muito mais possibilidade de investimento. E eu acho que para o cliente que tem um pouco de receio, não sabe exatamente aonde colocar, lá fora nós temos muitos ETFs, que são fundos, né, de índices. Então eu posso escolher, por exemplo, o ETF de tecnologia. Dentro dele vai ter as melhores empresas de tecnologia. O ETF do agro, o ETF do ouro, o ETF de bancos. A gente vai conseguir encontrar mais possibilidades para o cliente aplicar e através dos ETFs ele tem um risco um pouco mais pulverizado. Entendi. Eduardo. Vamos falar um pouquinho agora de uma outra coisa, que é uma coisa que você gosta muito, né? É da sua empresa de velas aromáticas. Qual o carinho que você tem especial por ela fora da tua área que você trabalha? É mais um hobby, assim, é uma empresa, mas uma empresa pequena, mas é mais um hobby meu pessoal. Acho que vindo do interior aí, vivendo nas fazendas, né? Eu sempre tive ali um apego muito emocional por plantas aromáticas, seja de tempero, seja o próprio grão do café torrado, seja o manjericão, a lavanda, o alecrim. Então eu sempre gostei muito dessa parte dos aromas, né? E crescendo aí, viajando o mundo afora, eu também tive várias experiências com aromas e comecei a me interessar um pouco mais. Então, primeiro eu fiz um curso sobre aromaterapia, depois eu fiz um curso em Nova York sobre as velas, né, de fato, como que eu utilizo a aromaterapia nas velas. E aí depois eu fiz um outro curso aqui no Brasil e aí criei essa empresa de velas aromáticas. Mas é mais uma forma de eu usar o meu tempo livre para fazer algo que eu gosto, né? Algo que seja gratificante para mim. É Lake Candle, né? O nome Lake dela, né? Candle, Não falamos o exato. nome dela aqui. Pode fazer a propaganda dela aí. Exato, é lake.candle, o Instagram da marca. Mas o mercado é bom? É um bom mercado, assim? É um mercado bom, um mercado que ainda não é tão explorado no Brasil, né? Lá fora já é muito mais explorado, mas no Brasil ainda é pouco explorado. E eu acho que é um mercado que tende a crescer, as pessoas estão conhecendo mais, as pessoas estão se aventurando aí no mundo das velas. Antigamente a gente tinha, principalmente, potes de vidro, coisas muito específicas, muito poucas variedades. Hoje a gente já tem outras variedades, você vai em eventos, próprias empresas estão prestigiando os clientes dando velas aromáticas com aroma das empresas, então isso acaba popularizando e aumentando o conhecimento no Brasil. Legal. Estamos indo pro final já, Luiz. Ah. Passou rápido, né? Passou rápido, nem vi a hora passar. Mas já tá convidado aqui, viu, Adri? Para mais um. Como faz. Eu tô agora pegando a mania do professor. Ele já convida a pessoa no ar. Então não tem como a pessoa falar não, né? Então já tá convidado para mais um episódio com a gente. Luiz, vamos para a última pergunta. Vamos lá. sua aí. Você, hoje existem alguns produtos que são isentos de imposto de renda, LCA, LCI, mais alguns outros. O que você acha disso e se você acha justo essa isenção de imposto de renda?
Primeiro ponto, eu acho justo, porque é uma forma do governo investir no país sem precisar investir o próprio dinheiro. Ele te dá essa isenção, porque é um investimento de pessoa física que faz com que essas empresas de infraestrutura investam no Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista se eu acho certo ou errado, eu acho que é certo, porque eu dou o benefício para o investidor, pessoa física, não pagar imposto de renda, porque ele está financiando uma obra que seja de uma rodovia, seja de um porto, seja de algo que vai melhorar a infraestrutura do país. Já olhando para o investimento, acho que é importante as pessoas terem um pouco de cuidado aí na escolha dos investimentos. Por quê? A LCI e a LCA, elas são isentas de imposto de renda, porém elas têm a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor Não de Crédito. tem. Elas têm. Elas LCI têm. e LCA, elas têm. Então, é um ativo de um banco, né? O banco capta recurso e ele empresta para o agronegócio ou para uma parte imobiliária, para o mercado imobiliário. Já os CRIs, CRAs e debêntures não têm a garantia do FGC. Eles podem, eventualmente, ter outras garantias, a maior parte das vezes tem, que pode ser a alienação fiduciária, pode ser a própria garantia do ativo, pode ter garantias como pode não ter garantias. Porém, a gente pode ter um problema de risco de crédito. Então, é interessante, sim, tem muitos papéis bons, mas você precisa estar ciente dos riscos e entender o que faz sentido para sua carteira. Tá ótimo. Gabriel, antes da gente terminar, eu sempre costumo fazer isso com os convidados, fiz com a Cassiana e também vou pedir para você. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e você desse um recado para aquele investidor que está entrando agora, né, no ramo de investimentos, com toda essa loucura aí que tá as inseguranças ou não. O que você indicaria e é exatamente um recado direto para quem quer começar a investir agora. Perfeito. Acho que o principal é você sempre estudar sobre o que você está fazendo, é sempre tentar buscar pessoas que você admira, amigos, pessoas na internet que você sabe que são sérias, para você entender um pouco melhor sobre o mundo dos investimentos, ler bastante relatórios e seja você o controlador do seu dinheiro, porque se você não controlar o seu dinheiro vai controlar você. Tá vendo, gente? Esse é o recado aí de um especialista, ó. Nem eu controlo direito o meu, preciso aprender com o Gabriel aqui a controlar, porque, Gabriel, lá em casa minha esposa veio da área financeira, né? Eu tenho a empresa desde 2011, o estúdio há menos tempo, mas a empresa... Mas aí a empresa começou a andar quando ela veio cuidar do financeiro, porque Tá vendo? é o negócio da importante. educação financeira, eu não tive educação financeira na escola, né? Então é isso, esse recado dele é válido aí, viu? Gente, cuide do seu dinheiro. Tem muita gente tem muito economista conhecido que acompanha o canal, né? E às vezes até a mentalidade mudou, né? De cuidar do dinheiro. Porque antigamente realmente não se cuidava muito do dinheiro, né? Você guardava numa caderneta de poupança lá e pronto, né? E depois veio milhões de investimentos. Tem muita coisa boa na internet aí também, mas tem muito cara que, né, é picareta. Tem gente que só quer vender curso e aí você vai ver, não são pessoas sérias, você acaba fazendo loucuras aí, não diversifica os investimentos. Então entenda aí quem são as pessoas sérias, estudem mais de um conteúdo sobre o mesmo tema e se precisarem de ajuda, meu Instagram é gabriel.lago. Isso aí. Podem me seguir. E indiquem a The Hill Capital. Ó, tem muito economista famoso aqui, presidente de Banco Central, que acompanha aqui, ó, indica aí a The Hill. O nosso Instagram é thehill.capital. Entrem lá, a gente posta bastante conteúdo aí educacional, bastante informações de mercado, também é interessante observar. Gabriel, obrigado pelo papo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Faltou muita coisa ainda para falar, mas não vai faltar oportunidade, já está convidado, depois nós vamos ver com a Adri aí mais um agendamento. Tem muita coisa da sua vida também para falar, que é legal, que é uma trajetória, eu tava vendo aqui isso, trajetória bem legal também. Mas 1h15 é pouco, né? É pouco, Luiz? Parece que não, mas passa rápido. Pode tá bom? anotar que eu volto sim e continuamos o papo. Muito obrigado, um prazer. Obrigado, viu? O prazer é meu, gente. E para você que acompanha o canal, não se esqueça, em breve aí muito mais novidades no canal, tá bom? Curta, compartilha aquele papo de youtuber que tem que fazer. Curta, compartilha e ative o sininho. Obrigado, gente, até o próximo episódio.